Algo para o Senhor nessa noite. Nós vamos ouvir a nossa irmã. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Confesso para os irmãos que se eu saísse daqui agora, irmãos, eu já saí alimentado por Deus. Mas o Senhor quer falar mais. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias em João 3,16, o tema do culto. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O apóstolo João, quando ele escreveu esse livro, ele veio não só falar a palavra de Deus de uma maneira igual aos outros livros, igual aos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele vem de uma maneira, escrevendo esse livro de uma maneira muito especial. Ele queria abranger todos os povos, todas as línguas, todas as gentes. O João, ele queria apresentar Jesus como um homem simples, como um homem que operava de uma maneira simples em tudo que ele fazia. João, conhecido como o discípulo amado de Jesus, ao qual ele ali reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, ele queria apresentar Jesus ao mundo de uma maneira muito diferente. Ele queria apresentar Jesus como nosso Salvador, como um homem que agia de uma maneira sobrenatural. Ele queria que as pessoas vissem Jesus como o seu Salvador. Queria que as pessoas acreditassem que Ele é o Filho de Deus. Ele queria que as pessoas vissem Ele como o homem que desceu ao mundo para fazer a vontade de Deus. E quando ele escreveu, ele disse: eu não quero escrever da mesma forma que Mateus, Marcos e Lucas escreveu. Eu quero escrever de uma maneira que todos entendam que ele é o Filho de Deus. E ele escreveu de uma maneira muito simples. Ele vem relatando ali os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus executava aonde ele passava. Ele relatava ali os milagres de uma maneira simples. Jesus simplesmente olhava para as pessoas e dizia: que queres que eu te faça? Olhou para aquele cego que estava ali à beira do tanque de Betesda há 38 anos e disse: o que queres? Ele disse: Senhor, eu quero andar, mas quando eu vou descer, já outro desceu em meu lugar. Ele estava ali há 38 anos. E a palavra de Deus nos diz que havia ali uma grande multidão esperando os anjos mover as águas. Se você veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, eu quero te dizer que os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar. Não porque eu estou aqui falando a palavra de Deus, mas porque o Senhor está no meio de nós. E Jesus, ele operava de uma maneira muito simples. Ele não queria que as pessoas o adorassem pelos milagres. João queria que as pessoas acreditassem nele simplesmente porque Jesus veio para que todos tivessem a vida eterna.
Jesus não veio para 1, nem 2, nem 3, nem 30, nem 100, nem 1000. A vontade de Deus é que todos conheçam a palavra de Deus e creia que Ele é o Filho de Deus e que através dele nós vamos alcançar a vida eterna. Jesus, na palavra dele, diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não verá trevas. Quando o Senhor Jesus, Ele nos chama com um único propósito: que você testifique do seu amor, que você fale do seu amor, que você apresente Ele como o único e suficiente Salvador. João, ele conhecia Jesus como nenhum outro discípulo. Ele tinha intimidade com Jesus. Eu acredito que quando ele escreveu, ele disse: olha, eu quero que o mundo conheça esse Jesus. Eu quero que o mundo conheça Ele como eu conheço. E Jesus, quando operava milagres, Ele operava de uma maneira única. Muitas vezes com um toque ou palavras. Mas Ele queria simplesmente que a humanidade entendesse que nós não devemos adorar ao nosso Deus apenas pelos milagres, pelos prodígios, pelo que Ele nos proporciona. Ele queria que nós o adorássemos simplesmente por ser o nosso Deus. E nós precisamos aprender a adorar ao nosso Deus simplesmente porque Ele é o nosso Deus, simplesmente porque Ele nos escolheu, simplesmente por Ele ser Deus. Nós devemos o adorar da mesma maneira que os discípulos o adoravam, da maneira que o mundo conhecesse a sua voz, de uma maneira diferente. O Senhor Jesus, Ele quando esteve aqui na terra, Ele veio com um único propósito: que todos o conhecessem, sem exceção, e que nenhum se perdessem. Quando Ele falou: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele veio para dar a sua vida por mim e por você. Ele veio para que eu e que você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna. Essa é a vontade do nosso Deus. Que nenhum dos seus se perca, que nenhum dos seus deixe de o adorar pela sua simplicidade, simplesmente porque Ele é Deus. E muitas vezes nós deixamos de o adorar por vários motivos, mas o Senhor Jesus, Ele vem e nos lembra: me adore simplesmente pelo que eu sou. Acredite em mim simplesmente pelo que eu sou. E crendo, você terá a vida eterna. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quando Ele diz lá em João 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, como foi lido aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e acharás pastagem. Nós vemos que Jesus, Ele falava de uma maneira muito simples, e mesmo assim, muitos queriam o prender, matar. Por quê? Porque o Senhor Jesus,
ele não tinha demagogias, ele não tinha meias palavras. Ele simplesmente falava o que tinha que falar e se retirava. Ele fazia o que tinha que fazer e se retirava. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós vemos que Jesus era um homem de autoridade. Nós vemos que Jesus era um homem que fazia o que tinha que fazer, independente da circunstância, independente do momento. Quando o Senhor Jesus está ali no tanque de Betesda, ele vai, era no dia de sábado. E os fariseus o queriam prender por ter falado para ele, olha, toma a tua cama e anda. Irmãos, naquele momento, aquele homem acreditou nas palavras do Senhor. Ele simplesmente acreditou. Ele tomou a atitude de se levantar. Ele tomou a atitude de enfrentar ali os doutores da lei. E eles viraram para ele e falaram, olha, hoje é sábado, quem mandou você carregar essa cama? Ele simplesmente disse, olha, aquele que me curou, disse, toma a tua cama e anda. Levanta-te. O Senhor está dizendo para você nessa noite, é noite de se levantar. É noite de acreditar no Senhor pelo que Ele é e não pelos feitos dEle. O nosso Deus, Ele é digno de adoração simplesmente porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é digno de ser exaltado. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que ter uma visão ampla de que Jesus, ele é um homem muito simples. Muitas vezes nós ficamos pensando nas palavras, de como falar, e muitas vezes não precisa de muitas palavras, não precisa de tantos doutorados. Você fala, olha, eu não sei falar, eu não tenho curso. Não precisa, somente deixa Deus te usar. Creia nele e o adore simplesmente pelo que ele é e não pelos benefícios que ele pode te trazer. Amém? A senhora agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Walter Luz. Amém? Essas palavras foram as palavras que o Senhor